Caim e Abel, descendentes de Adão, manifestavam notáveis diferenças em sua personalidade. Abel demonstrava um profundo compromisso para com o Altíssimo. Ele enxergava justiça e compaixão nos cuidados que o Criador destinava à humanidade caída e, com sincera gratidão, acolhia a promessa de redenção. Por outro lado, Caim nutria sentimentos rebeldes e murmurava contra Deus por causa da maldição lançada sobre a terra e a humanidade, resultado do pecado de Adão. Ele permitiu que sua mente se corrompesse, seguindo o mesmo caminho que levou à queda de Satanás, cedendo à tentação de buscar sua própria exaltação e questionando a justiça e a autoridade divina. Esses irmãos enfrentaram provações, assim como Adão antes deles, a fim de verificar se acreditavam na palavra de Deus e a obedeciam. Tinham conhecimento da provisão divina para a salvação da humanidade e compreendiam o sistema de ofertas estabelecido por Deus. Sabiam que, por meio dessas ofertas, expressavam sua fé no Salvador, que as ofertas simbolizavam, e reconheciam sua total dependência dele para obter perdão. Ao seguir o plano divino para sua redenção dessa maneira, estavam demonstrando obediência à vontade de Deus. De maneira semelhante, ambos os irmãos ergueram seus altares e trouxeram suas ofertas. Abel apresentou um sacrifício de seu rebanho, seguindo as instruções divinas. E o Senhor atentou para Abel e sua oferta. Gênesis capítulo 4, versículo 4 e 5. Um fogo celestial brilhou e consumiu o sacrifício, demonstrando a aceitação de Deus. No entanto, Caim, desrespeitando o mandamento claro e direto do Senhor, ofereceu apenas frutos. Nenhum sinal do céu indicou a aceitação de sua oferta. Abel insistiu com seu irmão para que se aproximasse de Deus da maneira prescrita pelo divino, mas seus apelos apenas fortaleceram a determinação de Caim em seguir sua própria vontade. Por ser mais velho, sentia que não devia ser aconselhado por seu irmão e rejeitou seus conselhos. Caim se aproximou de Deus com murmuração íntima e incredulidade, duvidando da necessidade do sacrifício e do cumprimento da promessa divina. Sua oferta não refletia arrependimento pelos pecados cometidos. Como muitos hoje, ele acreditava que seguir exatamente o plano divino seria um reconhecimento de fraqueza. No que diz respeito ao nascimento e à educação religiosa, esses irmãos eram semelhantes. Ambos eram pecadores e reconheciam o direito de Deus à adoração e reverência. Exteriormente pareciam ter a mesma fé até certo ponto, mas, além disso, havia uma grande diferença entre eles. Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim, movido pela fé. Hebreus capítulo 11, versículo 4. Abel compreendeu os profundos princípios da redenção. Reconheceu a si mesmo como um pecador, percebendo que o pecado e sua sentença de morte separavam sua alma da comunhão com Deus. Ao oferecer o sacrifício de uma vida animal, ele estava reconhecendo as demandas da lei que haviam sido violadas. Por meio do derramamento de sangue, ele olhou adiante para o sacrifício vindouro de Cristo na cruz do Calvário. Confiando na expiação que seria realizada lá, ele recebeu testemunho de sua justiça e da aceitação de sua oferta. Caim teve a mesma oportunidade de compreender e aceitar essas verdades. Não foi alvo de uma escolha arbitrária. Um não foi predestinado a ser aceito por Deus, e o outro a ser rejeitado. A diferença estava na escolha de Abel pela fé e obediência, enquanto Caim optou pela incredulidade e rebeldia. Isso era o cerne da questão. A verdadeira fé, que coloca sua total confiança em Cristo, se revela na obediência a todos os mandamentos de Deus. Desde os dias de Adão até os tempos atuais, o grande conflito tem sido em relação à obediência à lei de Deus. Em todos os séculos, houve pessoas que afirmavam merecer o favor de Deus, mesmo quando desobedeciam alguns de seus mandamentos. No entanto, as Escrituras afirmam que a fé é aperfeiçoada pelas obras e que a fé sem obras é morta. Tiago capítulo 2, versículo 14 ao 26. Aquele que diz conhecer a Deus, mas não guarda seus mandamentos, é um mentiroso, e a verdade não está nele. 1 João capítulo 2, versículo 4. Quando Caim percebeu que sua oferta fora rejeitada, uma raiva se apoderou dele, tanto contra o Senhor como contra Abel. Ele estava furioso porque Deus não aceitou sua alternativa ao sacrifício divinamente ordenado e também ficou irritado com seu irmão por escolher obedecer a Deus, em vez de se unir a ele em sua rebelião. Apesar de Caim ter desrespeitado as instruções divinas, Deus não o abandonou à sua própria sorte. Ele condescendeu em dialogar com o homem que agiu de forma tão irracional. O Senhor disse a Caim: "Por que estás irado? E por que descaiu o teu semblante?" Gênesis capítulo 4, versículo 6.
Por meio de um mensageiro celestial, Deus transmitiu uma advertência. Se fizeres bem, não é certo que serás aceito? Se todavia não fizeres bem, o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Gênesis capítulo 4, versículo 7. A escolha estava inteiramente nas mãos de Caim. Se ele confiasse nos méritos do Salvador prometido e obedecesse às ordenanças de Deus, desfrutaria de sua aprovação. No entanto, se persistisse na incredulidade e na desobediência, não teria razão para se queixar por ser rejeitado pelo Senhor. No entanto, em vez de reconhecer seu próprio pecado, Caim continuou a reclamar da injustiça de Deus e a nutrir inveja e ódio em relação a Abel. Com ressentimento, ele culpou seu irmão e tentou envolvê-lo em uma discussão sobre o tratamento de Deus em relação a eles. Com mansidão, mas também com coragem e firmeza, Abel defendeu a justiça e a bondade de Deus. Ele apontou o erro de Caim e tentou convencê-lo de que a falha estava em sua própria atitude. E também destacou a compaixão de Deus ao poupar a vida de seus pais, quando poderia tê-los punido com morte imediata. Ele argumentou que Deus os amava, caso contrário, não teria dado seu filho inocente e santíssimo para suportar a penalidade que eles haviam merecido. Tudo isso só aumentou a fúria de Caim. A razão e a consciência de Caim lhe diziam que Abel estava correto, mas ele estava enfurecido porque aquele que costumava dar conselhos agora discordava dele. E Caim não conseguia conquistar a simpatia de seu irmão em sua rebeldia. Consumido pelo ódio, ele assassinou seu irmão. Caim odiou e matou Abel não por causa de alguma falta cometida por Abel, mas porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. 1 João capítulo 3, versículo 11 e 12. Assim, ao longo da história, os ímpios têm odiado aqueles que são melhores do que eles. A vida de Abel, marcada pela obediência e fé inabalável, era uma constante reprovação para Caim. Todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, a fim de que as suas obras não sejam reprovadas. João capítulo 3, versículo 20. Quanto mais intensamente brilha a luz celestial refletida no caráter dos fiéis servos de Deus, mais claramente os pecados dos ímpios são expostos e mais determinados eles se tornam em seus esforços para eliminar aqueles que perturbam sua paz. O assassinato de Abel foi o primeiro exemplo da inimizade que Deus declarou existir entre a serpente e a descendência da mulher, ou seja, entre Satanás e seus seguidores, e Cristo e seus seguidores. Por meio do pecado da humanidade, Satanás conquistou o domínio sobre a raça humana, mas Cristo capacitará a humanidade a quebrar esse jugo. Sempre que uma alma, pela fé no Cordeiro de Deus, renuncia ao serviço do pecado, a ira de Satanás se inflama. A vida santa de Abel era uma testemunha contra a afirmação de Satanás de que o homem é incapaz de obedecer à lei de Deus. Quando Caim, influenciado pelo espírito maligno, percebeu que não conseguia subjugar Abel, sua ira foi tamanha que ele tirou a vida de seu irmão. Em todos os momentos e em todos os lugares onde alguém defende a justiça da lei de Deus, esse mesmo espírito de oposição se manifestará. Esse é o espírito que, ao longo dos séculos, acendeu as fogueiras para os seguidores de Cristo. As crueldades infligidas para com os discípulos de Jesus são incitadas por Satanás e suas hostes, porque eles não podem obrigá-los a se submeter ao seu domínio. É a raiva de um adversário derrotado. Todo mártir por amor a Jesus morre como um vencedor. O profeta declara: eles o venceram, a serpente antiga, chamada Diabo e Satanás, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Apocalipse capítulo 12, versículo 9 ao 11. Caim, o assassino, logo foi chamado a prestar contas por seu crime. O Senhor perguntou a Caim: onde está Abel, teu irmão? E Caim respondeu: não sei. Acaso sou eu o guarda de meu irmão? Gênesis capítulo 4, versículo 9. Caim havia mergulhado tão profundamente no pecado que havia perdido a consciência da constante presença e grandeza de Deus, bem como sua onisciência. Ele recorreu à mentira para encobrir sua culpa. Mais uma vez, o Senhor dirigiu-se a Caim, perguntando: o que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama a mim desde a terra. Gênesis capítulo 4, versículo 10. Deus havia dado a Caim a oportunidade de confessar seu pecado. Ele teve tempo para refletir e compreendeu a gravidade de suas ações, assim como a falsidade que usou para ocultar seu crime. No entanto, Caim permaneceu obstinado e a sentença divina não foi adiada. A voz de Deus, que anteriormente havia sido ouvida em pedidos e advertências, agora pronunciou palavras terríveis.
Agora maldito és tu desde a terra, que abriu a boca para receber da tua mão o sangue de teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Serás fugitivo e errante sobre a terra. Gênesis capítulo 4, versículo 11 e 12. Embora Caim merecesse a pena de morte por seus crimes, um Criador misericordioso ainda poupou sua vida e lhe deu a oportunidade de se arrepender. No entanto, Caim escolheu endurecer o coração, alimentar a rebelião contra a autoridade divina e se tornar o líder de uma linhagem de pecadores obstinados e perdidos. Esse único apóstata, influenciado por Satanás, tornou-se um tentador para outros, e seu exemplo e influência exerceram uma força corruptora sobre a terra, levando-a a se tornar tão depravada e violenta que clamou por sua destruição. Gênesis capítulo 6, versículo 12 ao 13. Ao poupar a vida do primeiro assassino, Deus apresentou diante de todo o universo uma lição crucial relacionada ao grande conflito. A sombria história de Caim e sua descendência serviu como uma ilustração do que teria acontecido se os pecadores fossem permitidos viver eternamente, continuando sua rebelião contra Deus. A paciência de Deus só fez com que os ímpios se tornassem mais audaciosos e desafiadores em sua maldade. 15 séculos após a sentença pronunciada a Caim, o universo testemunhou os frutos de sua influência e exemplo na forma de crime e corrupção que inundaram a terra. Ficou claro que a sentença de morte imposta à raça caída, como consequência da transgressão da lei de Deus, não era apenas justa, mas também misericordiosa. Quanto mais os seres humanos vivessem no pecado, mais perdidos se tornariam. A sentença divina, ao encurtar uma vida de iniquidade desenfreada e ao livrar o mundo da influência daqueles que se endureceram na rebelião, era na verdade uma bênção e não uma maldição. Satanás está constantemente em ação, empregando intensa energia e assumindo mil disfarces para distorcer o caráter e o governo de Deus. Com planos extensos e bem organizados, e com poderes sobrenaturais, ele trabalha incansavelmente para manter os habitantes do mundo sob seus enganos. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. Deus, o ser infinito e todo sábio, vê o fim desde o princípio, e ao lidar com o mal, seus planos são abrangentes e abrangem tudo. Seu objetivo não era apenas suprimir a rebelião, mas também demonstrar a toda a criação a natureza do mal. O plano de Deus estava se desenrolando para mostrar tanto sua justiça quanto sua misericórdia, e para amplamente estabelecer sua sabedoria e justiça em sua abordagem ao problema do mal. Os habitantes santos de outros mundos observavam com profundo interesse os acontecimentos desenrolando-se na Terra. Na situação que existia antes do dilúvio, testemunharam os resultados do regime que Lúcifer tentou estabelecer no céu, ao rejeitar a autoridade de Cristo e ignorar a lei divina. Nos pecadores arrogantes do mundo pré-diluviano, reconheceram aqueles sobre os quais Satanás exercia seu domínio. Os pensamentos do coração dos seres humanos eram perpetuamente malignos. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Cada sentimento, impulso e imaginação estavam em contradição com os princípios divinos de pureza, paz e amor. Este cenário exemplificou a terrível decadência resultante da astúcia de Satanás, que buscou remover a restrição da santa lei de Deus de suas criaturas. Através dos eventos visíveis no desenvolvimento do grande conflito, Deus evidenciará os princípios de seu sistema de governo, que foram distorcidos por Satanás e por todos que caíram em sua enganação. Sua justiça será, eventualmente, reconhecida em todo o mundo, embora tal reconhecimento venha tarde demais para resgatar os rebeldes. Tornar-se-á manifesto que todos aqueles que abandonaram os mandamentos divinos se aliaram a Satanás na oposição a Cristo. Quando o governante deste mundo for julgado, e todos aqueles que se juntaram a ele compartilharem de seu destino, o universo como um todo, testemunhando a sentença, declarará: tua conduta, ó Rei dos Santos, é justa e verdadeira. Apocalipse 15, versículo 2 a 3. Se você gostou do vídeo, deixem seu like e se inscreva no canal. Fiquem com Deus e até a próxima.